5h04 em Salvador. Olá, boa tarde para você que está em nossa sintonia na Frequência Baiana. A partir de agora com você, trazendo as principais notícias do dia. Eu sou Patrícia Tosta e aqui no estúdio da Band News FM Salvador, ao meu lado Felipe Costa, Renato Cordeiro. Estamos juntos a partir de agora com você, é claro, participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde também para o nosso público. 1, 2, 3, 4. Hoje o Frequência Baiana vai mergulhar no universo desse ser estranho de gostos, vocabulário e tribo próprios, o fã. A gente vai falar como a paixão por alguma coisa, essa idealização, pode unir e às vezes até desunir as pessoas. E o nosso convidado é o sociólogo Antônio Matheus Soares. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Uma das mais conhecidas fontes de fanatismo certamente são os rapazes de Liverpool, os Beatles. A gente resolveu gravar um depoimento com o músico Valdir Andrade, dele que é bitomaníaco assumidíssimo, sobre a confraria do Beatles Social Club. O pessoal se reúne lá na Companhia da Pizza, organiza a viagem para Londres. O Valdir, pelo menos, está sempre à frente da Beatles Tour. Eles passam por vários lugares, etc. Aí a gente foi gravar com ele e não é que ele resolveu nos contar que existe hoje até condomínio inspirado nos rapazes de Liverpool. Vamos ouvir. Eu também participo desse condomínio, na verdade. Esse condomínio, eu trabalho com construção civil e eu, juntamente com mais uns sócios, nós que construímos esse condomínio. Então a gente nomeou de McCartney. A ideia é que a gente faça o próximo seja o John Lennon e que venha o George Harrison e o Ringo Starr. Esse é o meu trabalho oficial. Eu trabalho com construção civil e a gente resolveu homenagear cada um dos empreendimentos com o nome de um Beatle. Então esse primeiro foi uma homenagem ao Paul McCartney. É o McCartney Residencial, em Estela Maris. É engraçado que eu acho que o Ringo vai ser o último, né? Mas, enfim. Por que a partilha por gosto se torna, às vezes, essa coisa que parece a espinha dorsal do relacionamento entre algumas pessoas? Na verdade, há toda uma relação subjetiva, né, de adoração a algo ou alguém. E o fã, né, que muitas vezes ele tem um comportamento que se desdobra no fanatismo, ele comunga de gosto similar, de uma afinidade. E essa afinidade, ela forma redes de solidariedade, redes de comunhão e de adoração. Na verdade, o mundo pós-moderno, ao mesmo tempo que ele se mostra efervescente por alterações e por identidades fragmentadas, identidades carregadas de autenticidades, ela tem uma tendência de tribalizar os grupos, né? E o fã, ele agrega essa tribalização de gostos. Digamos, a Bahia, por exemplo, percebemos que aqui você tem fãs que atendem toda uma diversidade musical do caldeirão baiano. E, na verdade, esses fãs, eles estão associados a uma tribalização de valores, de gostos, de jeitos. Porque quando a gente escolhe alguém para adorar, um cantor, uma cantora para adorar, para, digamos assim, emanar desejos de adoração, a gente escolhe por uma série de valores, não só pela música, mas pela a forma que a pessoa, digamos assim, evidencia seu carisma, a forma que a pessoa critica o estado das coisas. Então, uma série de linguagens que está associado a essa relação. Do jeito que você fala, se eu disser, diga-me quem eu adoro, eu te direi quem você adora, eu te direi quem é. Sim. É uma coisa assim. É como se tiver, é um link de o que é que leva uma pessoa a gostar do cantor X ou Y, né? É só a música que ele produz, né? Não é só a música que ele produz. Você tem uma relação de representação. É como se você se sentisse representado. É como se aquela pessoa te comunicasse algo para além da música. Porque percebemos que tem artistas que são assim impecáveis, que são ótimos. E que mesmo assim, pelo fato da pessoa ser fã de um, não gosta do outro. Um exemplo na Bahia, por exemplo, há muitos fãs de Ivete que não gostam de Cláudia Leite, há muitos fãs de Cláudia Leite que não gostam da Daniela Mercury. Os ivetistas e os claudistas, então, é uma rixa que parece, assim, não fica a dever a torcida entre Bahia e Vitória. É verdade. E uma coisa, por exemplo, o trabalho da Daniela Mercury é impecável, mas muitos fãs dessas outras duas cantoras, elas acham que a Daniela Mercury não é uma cantora legal, não é uma cantora dócil, não é uma cantora... Enfim, você entra em uma lógica de antipatização pelo artista, quando na verdade o que deve ser referenciado é o papel artístico daquele interlocutor, daquele interventor artístico. Mas o fanatismo, ele acaba, digamos assim, por não evidenciar apenas as características do profissional artista, mas acaba tendo uma relação com a intimidade. A gente está conversando aqui com o sociólogo Antônio Matheus Soares, você ouvinte da Band News FM, pode dar pitaco também nessa conversa. Quem você adora e quem você detesta, por exemplo. Quem você adora detestar?
5h25, fazendo uma viagem com você. O Frequência Baiana hoje fala sobre o universo dos fãs e de como gostos compartilhados podem ser decisivos nas relações entre as pessoas. Nós estamos com o sociólogo Antônio Matheus Soares neste programa que nasceu, na verdade, desse evento que acontece no fim de semana, a segunda edição do Aliança Salvador, dedicado aos fãs da saga Guerra nas Estrelas. Com a palavra o presidente do Conselho Jedi da capital baiana, João Marcelo Cunha, que como vários fãs tem vários produtos associados a esta paixão. Vamos agora visitar o quarto do João Marcelo. No meu quarto tem um capacete do Darth Vader em cima da estante. Eu tenho um mestre Yoda de pelúcia perto do meu computador. 3 lightsabers, 3 sabres de luz espalhados também pela minha estante. Vários livros de Star Wars, várias revistas em quadrinhos. Tenho vários bonecos também, não só de Star Wars, mas de outros elementos da cultura pop. Homem-Aranha, Senhor dos Anéis, Batman. E é um quarto assim, como é que eu posso dizer... Você entra, você sabe que a pessoa que dorme lá é nerd. Pode ser um garoto também de 8 anos de idade, mas se você pensar com carinho, é um nerd ali. Pois é, imagina, a paixão, né, que percorre, que perpassa todas as fases, né, da vida. Ele coloca essa questão. Então, compartilhar gostos é tão importante quanto compartilhar práticas de consumo dessas comunidades também, Matheus? Com certeza. Porque o gosto, como uma variável do consumo, ela é instituída culturalmente. E desde a tenra idade, a criança, ela é estimulada a desenvolver um gosto similar ao do grupo que ela pertence. Por exemplo, o torcedor do Bahia ou do Vitória, a gente percebe que há uma tendência muito grande de que se o pai torce para o Bahia, né, o filho vai torcer para o Bahia. Desde criança ele começa a ser estimulado a usar os objetos do Bahia e etc. E quando a gente fala do fã e a construção do ídolo, a gente percebe que a gente não pode só estabelecer essa discussão ou circunscrever essa discussão ao campo da música ou da produção artística, né? No esporte percebemos que há também diversos, né, fãs, diversos ídolos e diversos grupos fanáticos, na política também. Então é uma discussão muito ampla nessa construção de ídolo e de devotos do seu ídolo, que é o fã. Tem alguns fenômenos de comportamento, se eu posso colocar dessa forma, que quando a gente começa a pensar qual é o limite dos problemas associados a esses comportamentos, normalmente a resposta que a gente tem, com as suas variações, é alguma coisa do tipo, olha, esse comportamento aqui, ele não é negativo até o momento em que ele não compromete suas relações sociais. No caso dos fãs, como a gente está colocando aqui, e dessas comunidades de fãs, me parece um pouco mais nebulosa essa discussão do limite em que a coisa funciona numa boa, porque as pessoas vivem isso em sociedade, né? Qual a avaliação que você faz de quando a coisa começa a ficar um tanto negativa para a pessoa? No momento que o fã ele não consegue ter uma capacidade reflexiva de perceber os limites de sua adoração. Então observe que há uma captura subjetiva, é interno. Há uma autorregulação e uma captura subjetiva daquilo que ele sente. Observe que muitos ídolos, eles acabam se transformando em garotos propaganda, justamente porque há uma lógica de captura subjetiva. Se meu ídolo usa determinada marca de roupa, eu vou usar essa mesma marca de roupa. E para além da marca de roupa, a gente percebe que há comportamentos também. Comportamentos que muitas vezes são exercidos por determinados ídolos, que seus fãs não conseguem depurar uma imparcialidade na reflexão. E, digamos assim, ele não consegue avaliar o comportamento de grupo. Eles não conseguem avaliar se o seu ídolo está tendo um comportamento, digamos assim, positivo ou negativo. Isso é muito complicado no momento que o fanatismo ele começa a se parecer com uma alienação. Aí temos aí a parte ruim de ser fanático por alguém ou por algo. Desculpa, eu queria só saber, Matheus, está nessa conversa aqui falando sobre fanatismo, se isso está ligado, associado apenas a representantes aí do setor artístico, mas também você pode ter um fã que seja seu professor, um militante, um ativista, enfim, como é que isso funciona? Sim, pode ser. Na verdade, a construção do ídolo, ou aquela pessoa que você defere adoração, está associado com a energia que essa pessoa te passa,
o vínculo subjetivo que essa pessoa te passa e que exerce sobre você uma capacidade, ou melhor, exerce sobre você um comportamento de fixação, ou um comportamento que você se encontra naquela pessoa. Ninguém gosta de ninguém gratuitamente, ninguém escolhe um outro como referência de graça, mas muitas vezes a gente não sabe explicar por que você escolhe aquele artista, ou aquele professor, ou aquele político para gostar. Por que você gosta do Lula, por exemplo? Por isso e aquilo. Você não consegue circunscrever, né? Você não consegue circunscrever porque você gosta de político X ou Y. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Fanatismo pelo senhor Fagner. Nós estamos aqui com o sociólogo Antônio Matheus Soares nesta edição do Frequência Baiana. Hoje a gente está se dedicando a falar justamente sobre esse fanatismo. Neste ano a gente teve inclusive um novo capítulo em uma novela que a gente já conhece. Os integrantes da banda New Hit foram acusados de estupro e aí, esse é o capítulo em questão, né? O público se divide. Quem mais chamou a atenção, pelo menos pra gente, foram fãs que se posicionaram a favor do grupo antes mesmo do primeiro laudo ser divulgado. A gente já viu casos desse tipo em várias outras esferas, né? Os ídolos partidos no mundo da música, da televisão, do futebol. E a gente resolveu perguntar ao psicólogo Júlio César Renes por que isso acontece. O que presta solidariedade tem dois caminhos. Um é se negar a acreditar na acusação, ou o outro é dizer assim, bom, tudo bem, ele errou, mas eu gosto tanto dele que mesmo assim eu vou prestar minha solidariedade, vou acreditar que ele tem condições de dar a volta por cima, e o caso do cantor Belo é bastante ilustrativo disso. Pois ele citou aí também, né, o caso do Belo, também teve algumas, apareceu na imprensa por vezes de forma não muito lisonjeira. Na sua opinião, então, Antônio, o que explica que as pessoas tomem partido em situações super delicadas de determinadas figuras que nem conhecem para levantar a bandeira assim, com tanta propriedade? Na verdade, o fanatismo ele pode gerar uma captura subjetiva, como eu havia dito anteriormente, que leva o fã a banalizar determinadas transgressões, leva o fã a banalizar determinados desvios cometidos por seus ídolos. É como se fosse um momento efêmero de cegueira, em que ele não consegue refletir com imparcialidade ou com coerência em relação a determinados atos. Como exemplo, o caso New Hit, que não foi julgado ainda, mas que tem todos os indícios que envolve, né, a representação que esses jovens têm, né, para a sociedade. Na verdade, não é fácil ser ídolo, né? Porque o ídolo, como ele agrega muito capital social, ele se espera dele uma responsabilidade muito grande para com seus fãs e para com a sociedade civil, né? E essa representação, quando sofre qualquer tipo de abalo, isso gera uma desagregação muito grande. E o que aconteceu com o caso New Hit? No momento que você divide os fãs, a gente percebe como a responsabilidade minada acaba, inclusive, com a trajetória e com a carreira desses jovens artistas. Bom, eu vou trazer aqui um depoimento pessoal, tá? Eu vou pedir desculpas aqui aos ouvintes para trazer um depoimento pessoal. Eu me lembro de uma vez estando em uma atividade de escola, está nos anos 90, isso já denuncia que eu sou um tanto velho. Eu estava num laboratório com uma colega que estava com uma capa de caderno, a cara de um jogador de futebol, eu acho que eu posso dizer sem maiores problemas, era o Edmundo, que tinha acabado de passar por uma situação extremamente complicada, né? Ele tinha sofrido um acidente, pessoas morreram, né? Um acidente de carro, e não consegui esconder, embora eu não possa dizer, né? Não posso dizer que ele foi o responsável, e de fato, mas não pude esconder que eu tive uma certa repulsa, né? Por ver aquela situação, por ver aquela capa. Ela percebeu e me dirigiu assim, ó: se ele não fosse famoso, você não ficaria chateado. Só porque ele é famoso você ficou assim. O que você diria para essa minha colega? Que é necessário, porque eu realmente não consegui. Que é necessário ela criar uma ambivalência do emocional e do racional. Porque o estado de ser fã é uma característica muito emocional de adoração. Só que é possível, nesse grau de adoração, a gente utilizar algumas racionalidades. E, na verdade, o Edmundo animal, naquele período, ele não era exemplo para nenhum jovem, para nenhum adolescente. Porque toda a sua carreira, ela foi, digamos assim, imiscuída, ela foi pulverizada por uma série de eventos transgressores que não é, digamos assim, exemplo nenhum de ídolo. O ídolo na mitologia grega,
ele deve inspirar confiança. O ídolo, ele deve ser uma referência de boa conduta, ele deve ser uma referência, né, de produção original. E muitas vezes a gente quando gosta de alguém ou de algo, não conseguimos depurar, né, o nosso gosto. É a mesma coisa do torcedor do Bahia e do Vitória, né? Muitas vezes o time joga mal, mas o cara que torce não consegue perceber que o time jogou mal e que o outro ganhou porque é melhor. Então você acaba tendo uma relação de conflitos e tensões, né? E que o melhor caminho é não querer acreditar ou não querer ver e ir de encontro contra os fatos. Daqui a pouco sempre muito curioso, porque assim, não se trata se o Edmundo realmente foi o cara que matou aquelas pessoas, não se trata se o Dilrich realmente, seus integrantes estupraram realmente aquelas jovens, mas se trata de, poxa, a gente pode tomar partido antes de saber os fatos.